Olha só. Você já parou pra pensar no que realmente acontece quando a vida vira do avesso? Tipo assim, quando a pessoa que você jurou amar te abandona no pior momento possível. Pois é, hoje eu vou te contar uma história que vai mexer com você. E pode acreditar, isso aqui não é conto de fadas. É sobre traição, vingança e 2 bebês que mudaram tudo. Fica comigo até o final porque o que vem por aí, cara, você não tá preparado. Clary Bennett nunca imaginou que um dia ela seria o centro das atenções pelos motivos errados. Sabe aquele momento constrangedor que você tem pesadelo? Multiplica isso por 1000. Era uma noite fria quando ela entrou no salão do Waldorf Grand, aquele hotel chique de Manhattan. Os flashes das câmeras quase a cegaram. Todo mundo olhando. Todo mundo sussurrando. É ela, a esposa que ele largou grávida. Clary queria sumir, virar poeira, desaparecer. Mas não. Ela endireitou as costas, ajeitou o vestido azul marinho que mal escondia a barriguinha e decidiu encarar. Aquela noite não era sobre se vingar. Era sobre sobreviver com dignidade. Do outro lado do salão, uma gargalhada ecoou. O coração de Clary quase parou. Logan Pierce. O homem que tinha sido seu marido, seu parceiro, seu mundo inteiro. Ex-marido agora, né? Ele estava lá, todo poderoso, sorrindo para as câmeras. E grudada nele como uma segunda pele. Madison Cole. A melhor amiga de Clary. Aquela que prometeu nunca machucá-la. Aquela que trançava seu cabelo antes das festas na faculdade, que chorava no seu ombro depois dos términos. Agora ali, usando um vestido prata brilhante, de mãos dadas com Logan, sorrindo como quem ganhou o prêmio máximo. Clary respirou fundo. Não era raiva que ela sentia. Era algo pior. Era clareza brutal de entender que as pessoas em quem ela construiu sua vida inteira nunca foram realmente dela. Madison olhou diretamente para ela, com aquele sorrisinho de canto de boca. Tipo ganhei. Nessa hora, uma voz grave surgiu atrás dela. Não deixe eles te verem tremer. Clary se virou. Um homem alto, terno preto impecável, olhos firmes. Ethan Hall. O advogado que tinha trabalhado para a empresa do Logan antes de sair do nada. Ela mal conseguia acreditar que ele lembrava dela. Senhor Hall. Ethan, ele corrigiu suavemente. Você parece mais forte do que da última vez que te vi. Clary riu amargo. Da última vez que você me viu, meu marido estava apresentando a amante como minha substituta. Ethan não desviou o olhar. E mesmo assim você apareceu hoje. Isso é poder, Clary. Não desperdiça. Antes que ela pudesse responder, a voz do mestre de cerimônias ecoou pelo salão. Damas e cavalheiros, por favor recebam Logan Pierce e Madison Cole, nossos convidados de honra. Os aplausos explodiram como trovão. As mãos de Clary tremiam segurando a bolsinha. As câmeras giraram, flashes cegando. Logan sorriu para a multidão. Aquele mesmo sorriso charmoso que um dia derreteu o coração dela. Mas quando os olhos dele encontraram os dela através do salão lotado, o sorriso vacilou. Só um segundo, mas vacilou. Ethan se inclinou perto dela, a voz quase um sussurro. Ele ainda não sabe, mas hoje à noite vai mudar tudo. O coração de Clary disparou. Ela percebeu que Ethan não estava ali por acaso. Ele estava esperando por essa noite. E de alguma forma, ela fazia parte do plano dele. Agora deixa eu te contar como tudo começou. Porque antes da traição ter um nome, antes do dinheiro e das manchetes substituírem o afeto e as risadas, existiu amor de verdade. Aquele amor tonto, arrebatador, irresponsável. Clary Bennett costumava acreditar que esse tipo de amor podia conquistar qualquer coisa. Ela acreditava nele. 5 anos atrás, Logan Pierce não era milionário. Era um sonhador de cabelo bagunçado e camisas manchadas de café, construindo uma startup no apartamento minúsculo dele no Brooklyn. Eles se conheceram por acidente. Literalmente. Ele derramou café expresso no caderno de desenhos dela num café do centro. Se ofereceu para comprar um novo, mas acabou passando 2 horas falando sobre algoritmos e ambição até o café com leite dela esfriar completamente. Clary se apaixonou. Não pelo charme dele, mas pela fome. Ele acreditava que estava destinado à grandeza, e fez ela acreditar também. A história de amor deles desenrolou como montagem de filme. Comida de delivery no chão, brainstorming com post-its cobrindo as paredes, rindo até o amanhecer porque não tinham dinheiro nem para móveis. Quando o primeiro aplicativo dele viralizou, comemoraram com champanhe de loja de R$1 e um beijo que prometia para sempre. Madison Cole entrou em cena 1 ano depois. Ela era a melhor amiga de faculdade da Clary, aquele tipo de mulher que chamava a atenção de todo mundo sem precisar tentar.
Madison era escandalosa onde Clary era quieta, ousada onde Clary era cautelosa. Os três viraram inseparáveis. Pelo menos era o que Clary pensava. Madison virou tipo o rosto público não oficial da empresa crescente do Logan. Ela conhecia todo mundo no mundo da mídia e ajudou a conseguir o primeiro investidor grande dele. Mas devagar, a parceria foi ficando estranha. Clary começou a notar como Madison ria tempo demais das piadas do Logan, como a mão dela roçava o braço dele em conversas que se estendiam. Logan sempre ignorava. Não fica paranoica, amor. Ela tá me ajudando. E Clary queria acreditar nele. Queria acreditar que ambição e tentação podiam coexistir sem destruir o que eles construíram. Quando Logan pediu ela em casamento, foi do jeito mais Logan possível. No terraço do primeiro prédio de escritórios deles, com um anel de ouro simples e as luzes da cidade brilhando lá embaixo. Eu e você, Clary, ele sussurrou. A gente vai construir um império. E construíram. Em 2 anos, a empresa do Logan explodiu no mercado nacional. Dinheiro, luxo, atenção da mídia, tudo que eles sonharam virou realidade. Mas com o sucesso veio a distância. Noites virando madrugadas no escritório. Clary acordava com cheiro de perfume que não era o dela, marca de batom no copo errado. Mesmo assim, ela dizia para si mesma que era estresse, exaustão, qualquer coisa menos traição. Aí veio a gravidez. No dia que descobriu, ela correu para o escritório dele tremendo de empolgação, segurando o teste como um segredo grande demais para guardar. Mas quando chegou, Madison já estava lá, em pé perto demais dele, rindo fácil demais. Logan sorriu distraído e disse para Clary que conversariam depois. Nunca conversaram. Nas semanas seguintes, tudo mudou rápido. A voz dele ficou mais fria, a paciência mais curta. Começou a dormir no quarto de hóspedes. Na noite que ele foi embora, nem olhou para trás. Só um bilhete curto no balcão e um cheque grande o suficiente para fazer a culpa dele desaparecer. Agora ali, meses depois naquele salão brilhante, Clary ainda conseguia lembrar do garoto que derramou café nos desenhos dela. Ainda conseguia lembrar de acreditar que eram imbatíveis. Mas aquele garoto tinha morrido, enterrado sob ternos de grife e o perfume da Madison. Quando ela levantou a taça de champanhe, pegou o Ethan observando ela de novo do outro lado da sala. A expressão dele não era pena. Era outra coisa, como se ele soubesse que tinha mais coisa vindo. E naquele lampejo de conexão, Clary percebeu que a história do casamento dela não tinha acabado. Estava prestes a tomar um rumo bem mais sombrio. Sabe? Os sinais de alerta sempre estiveram lá. Clary finalmente entendeu isso. Mentiras silenciosas e polidas, disfarçadas de preocupação. Mas o amor deixa até as mulheres mais espertas cegas, e ela estava perdidamente apaixonada. Começou de mansinho. Quando Clary abriu os olhos, o mundo era branco e silencioso. O zumbido fraco das máquinas do hospital ecoava ao redor dela, e o cheiro estéril de antisséptico enchia seu nariz. Por um momento, ela não lembrava onde estava, só o peso frio do medo pressionando contra o peito. Então tudo voltou correndo. A chuva, a dor, os faróis. A mão dela voou pro estômago, pânico surgindo através dela. Mas então movimento. Um tremor fraco e constante sob a palma. Lágrimas encheram os olhos dela. O bebê ainda estava lá. Vivo. Você acordou, uma voz profunda disse. Ela virou a cabeça. Ethan Hall estava na porta. O terno cinza amarrotado, a gravata frouxa e uma xícara de café na mão. A afiação usual dele tinha sido substituída por algo mais suave. Preocupação. Você desmaiou no meio da Quinta Avenida, ele disse gentilmente. Sorte que eu estava saindo de uma reunião por perto. Você me salvou, ela sussurrou. Ele deu de ombros levemente. Eu só liguei para a ambulância. Você que fez a parte difícil. A enfermeira entrou, checando os sinais vitais dela com um sorriso. Você e o bebê estão estáveis, senhora Pierce. Mas você precisa descansar. Estresse é perigoso nesse estágio. Clary assentiu fraco. A palavra senhora Pierce doeu. Ela nem sabia se ainda tinha direito àquele nome. Depois que a enfermeira saiu, Ethan se aproximou. O Logan sabe. Clary soltou uma risada amarga. Logan não liga. Ethan hesitou. Eu sei o que ele fez, Clary. Mais do que você imagina. Ela franziu a testa. O que você quer dizer? Ele não respondeu. Em vez disso, enfiou a mão na pasta e puxou uma pasta Manila, deslizando ela na mesinha de cabeceira dela. Não hoje. Você precisa se recuperar primeiro. Mas quando você estiver pronta, abre isso. Vai explicar por que você não é a única que ele traiu. Antes que ela pudesse insistir,
O médico entrou e Ethan saiu quieto. Naquela noite, Clary ficou acordada, encarando o teto. O bip rítmico do monitor a embalava, mas os pensamentos dela estavam longe de calmos. A pasta Manila ficava sem abrir do lado dela, a presença pesada e misteriosa. Ela pensou no Logan, provavelmente dormindo tranquilo na cobertura deles, enrolado nos braços da Madison, enquanto ela ficava sozinha, cercada de máquinas. Na manhã seguinte, ela teve alta com ordens estritas para descansar. Ethan se ofereceu para levá-la para casa, mas ela recusou. Eu não tenho uma, ela disse quieto. Ele não insistiu. Em vez disso, levou ela para um apartamento mobiliado pequeno que ele tinha perto do Central Park. Tá vazio. Fica aqui até você descobrir o próximo passo. Ele disse simplesmente. Eu não posso. Clary, o tom dele suavizou. Você não me deve nada. Deixa isso ser um recomeço limpo. Nas semanas seguintes, ela começou a se curar. Cozinhava refeições pequenas, caminhava no parque, e tentava lembrar como respirar de novo. Ethan dava as caras de vez em quando, sempre breve, sempre educado, mas ela sentia algo guardado por trás do exterior calmo dele, como se ele soubesse mais do que estava dizendo. Uma manhã, sem conseguir resistir, ela finalmente abriu a pasta. Dentro estavam documentos, e-mails, registros de transação e fotos. O sangue dela gelou. Logan tinha estado desviando fundos da empresa para uma conta offshore no nome da Madison. Pior, algumas transferências tinham a assinatura falsificada dela. Se as autoridades descobrissem, ela poderia ser implicada. As mãos dela tremeram enquanto ela folheava as páginas. Ethan tinha razão. A traição do Logan ia mais fundo que amor. Era criminosa. Uma nota única ficava no fundo da pasta na caligrafia caprichada do Ethan. Quando você tiver forte o suficiente, vamos revidar. Até lá, fica quieta. Clary exalou trêmula, pressionando uma mão sobre a barriga. O bebê chutou gentilmente, como se lembrando ela de que não estava sozinha. E naquele apartamento quieto, Clary fez um voto silencioso. Ela não ia só sobreviver a isso. Ia se levantar disso. E quando fizesse, todo o segredo que Logan Pierce enterrou ia queimar. O inverno que seguiu foi o mais frio que Nova York tinha visto em uma década. A neve cobriu as ruas em silêncio. O rugido usual da cidade abafado num zumbido distante. Dentro do apartamento pequeno do Central Park, Clary vivia como um fantasma. Meio viva, meio esperando. Os dias sangravam nas noites. Ela dormia no sofá porque a cama parecia grande demais, vazia demais. A mesa de centro estava coberta de contas não pagas e fotos velhas de ultrassom. Lembretes da vida que estava vindo, pronta ou não. Ela conversava com a criança por nascer às vezes, sussurrando promessas através do silêncio. Vou te manter seguro, ela murmurava, mesmo que me mate. A barriga dela cresceu mais pesada, e a solidão também. Toda vez que ela passava por uma banca de jornal, via o rosto do Logan sorrindo de volta para ela. Pierce Innovations levanta financiamento recorde. O casal poderoso da tecnologia, Logan Pierce e Madison Cole. O mundo deles brilhava enquanto o dela desmoronava em silêncio. Ethan visitava uma vez por semana, sempre trazendo mantimentos e tranquilidade quieta. Ele nunca cutucava, algo que ela era profundamente grata. Uma vez ela perguntou por que ele ajudava ela. Ele só disse, digamos que eu e o Logan temos negócios inacabados. Mas uma noite, o silêncio quebrou. Clary acordou com batidas na porta. O coração dela saltou. Era depois da meia-noite e neve caía grossa lá fora. Ela vestiu o roupão, abriu a porta, e congelou. O irmão mais novo dela, Ryan, estava lá, tremendo, ensopado até os ossos. Clary, eu estraguei tudo. Ela puxou ele para dentro. Ele estava mais magro do que ela lembrava, o rosto pálido, olhos saltando. Cheirava a cigarro e desespero. O que aconteceu? Ela perguntou, guiando ele para o sofá. Peguei dinheiro emprestado. Ele murmurou. De gente que eu não devia. Pensei que podia dobrar, sabe, começar algo pequeno, pagar de volta, mas deu ruim. Ryan olhou para ela, aterrorizado. Eles disseram que se eu não pagar até sexta, vão vir atrás de mim. Ele olhou para ela. Clary, eles sabem onde você mora. O ar saiu dos pulmões dela. Ela queria gritar, chorar, mas em vez disso, se forçou a pensar. As palavras do Ethan ecoaram na mente dela. Fica quieta. Se Logan descobrisse disso, ia usar contra ela. Eu resolvo, ela disse finalmente, embora a voz tremesse. No dia seguinte, ela ligou pro Ethan. Quando ele chegou,
Ela contou tudo. Ele ouviu em silêncio. Então disse: vou fazer umas ligações. Mas Clary, se eles são quem eu acho que são, você precisa sair desse apartamento hoje à noite. Em horas, ela estava no carro dele, embrulhada num cobertor, observando a cidade desaparecer pela janela. Ethan dirigiu pro norte, para uma cabana isolada perto do rio Hudson. É mais seguro aqui, ele disse, ajudando ela para dentro. Naquela noite, ela ficou na janela, flocos de neve flutuando contra o vidro. Toda vez que acho que cheguei no fundo, ela sussurrou, fica mais fundo. Ethan ficou atrás dela, o reflexo dele calmo mas firme. É porque você não foi feita para ficar no fundo. Os olhos dela encontraram os dele no vidro. Você realmente acha que eu posso voltar disso? Ele hesitou. Eu não acho. Eu sei. As palavras acertaram algo profundo dentro dela. Uma faísca que ela não sentia há meses. Ela não sabia se acreditava nele ainda, mas pela primeira vez, ela queria. Mais tarde naquela noite, enquanto o vento uivava lá fora, Clary ficou acordada, a mão descansando na barriga. O bebê chutou uma vez, forte e certo. Era como se a própria vida tivesse lembrando ela de que ainda estava na luta. E em algum lugar entre o som da tempestade e a batida do coração dela, Clary fez outro voto silencioso. Se ela algum dia escalasse para fora dessa escuridão, nunca deixaria ninguém quebrar ela de novo. 2 meses depois, o Hudson descongelou, e com ele, algo dentro da Clary começou a mudar. Ela ainda estava frágil, mental e fisicamente, mas não quebrada mais. O silêncio da cabana tinha dado a ela espaço para pensar, para respirar, e para começar a remontar a mulher que ela costumava ser. A manhã começou cedo. Ethan tinha deixado um caderno pequeno na mesa da cozinha com uma frase escrita dentro: faz algo bonito de novo. No começo, ela não entendeu. Mas um dia, andando pelo sótão da cabana, ela encontrou uma prancheta velha coberta de poeira. Lembrou ela de quem ela era antes do Logan, antes das mentiras, antes da solidão. Então ela começou a desenhar de novo. As linhas vieram trêmulas no começo, hesitantes, mas logo as mãos dela lembraram. Designs jorraram dela como chuva. Layouts de móveis, interiores de casa, coisas que ela nunca teve coragem de criar quando Logan controlava cada decisão. Ela se perdeu nisso por horas. E quando terminou, percebeu que tinha parado de pensar nele completamente. Ethan visitava todo fim de semana, trazendo mantimentos e conversa quieta. Ele nunca perguntava sobre Logan ou Madison, e Clary nunca mencionava o passado a menos que escapasse entre goles de chá. Em vez disso, conversavam sobre o futuro. Dela especificamente. Você tem algo raro, Ethan disse uma tarde, observando ela desenhar. Você não só projeta espaços. Você os cura. Clary sorriu fracamente. Ainda tô aprendendo como me curar. Você tá fazendo isso, ele disse suavemente. Ela não sabia como responder. Por semanas, ela tinha lutado contra a solidão construindo muros imaginários ao redor do coração. Mas com Ethan, as paredes começaram a rachar. Ele nunca flertou, nunca cruzou uma linha. Mas às vezes quando as mãos deles roçavam passando xícaras de café, uma corrente quieta pulsava entre eles. Então uma noite, tudo mudou. Clary estava sentada perto do fogo, desenhando ideias de quarto de bebê quando o telefone do Ethan tocou. A expressão dele escureceu enquanto atendia. Sim, ele disse afiado. Uma pausa. Onde? Ele desligou e virou para ela. Alguém invadiu seu apartamento velho. Clary congelou. O quê? Destruíram o lugar todo. A polícia acha que estavam procurando algo. O pulso dela disparou. Raya. Ethan assentiu sombrio. Já fiz alguém checar. Ele sumiu. Desapareceu 3 dias atrás. Pânico agarrou o peito dela. Levaram ele, não foi? Não sei, Ethan admitiu. Mas quem tá por trás disso sabe de você agora. Clary agarrou a borda da mesa. Você disse que esse lugar era seguro. Era. Ethan disse quieto, até alguém dar uma dica. As palavras acertaram ela como um golpe. Você acha que foi Logan? Não acho, Ethan interrompeu. Eu sei. Ele tá tentando te tirar do esconderijo, Clary. Aquelas contas que te mostrei, ele tá usando elas para cobrir os fundos da empresa que faltam. E se você desaparecer permanentemente, vai levar a culpa. Os joelhos dela fraquejaram. Ethan pegou ela antes que caísse. Me escuta, ele disse, firmando ela. Você não tá sozinha nisso. Eu venho construindo um caso há meses, mas preciso de provas. Documentos que só você pode acessar. Ela olhou para ele, tremendo.
Do escritório do Logan. Ele assentiu. Exatamente. Pela primeira vez em meses, Clary sentiu algo poderoso se mexer dentro dela. Não era medo, mas determinação. Vou voltar, ela sussurrou. Ethan piscou. Você tá grávida, Clary. É arriscado demais. Ela colocou a mão na barriga. Ele já levou tudo de mim. Minha casa, meu nome, minha paz. Não vou deixar ele levar meu futuro também. Ethan encarou ela, vendo não a mulher frágil que ele tinha resgatado, mas a guerreira que ela estava se tornando. Então fazemos isso juntos, ele disse finalmente. Lá fora, o vento uivou de novo, mas dessa vez, não soou como desespero. Soou como mudança. E enquanto a luz do fogo bruxuleava pelo rosto determinado dela, Clary soube que isso não era mais sobre sobreviver. Era sobre reclamar a vida dela. 3 dias depois, Clary Bennett estava na frente da torre de vidro que uma vez levou o nome do marido dela. Pierce Innovations. A superfície espelhada refletia o horizonte da cidade, e fracamente o rosto da mulher que ela costumava ser, frágil, esperançosa, dependente. Aquela versão dela tinha ido embora. O que estava aqui agora era alguém novo. Mais calma, mais fria, esculpida pela traição e pelo fogo. Ela usava um casaco preto simples que escondia a barriga crescente, o cabelo puxado num coque elegante. Ethan tinha avisado ela de novo naquela manhã, a voz baixa mas firme. Se qualquer coisa parecer errada, você sai andando. Não vou ter outra chance, ela tinha respondido. Ele suspirou. Então deixa o telefone ligado. Vou estar a 2 quarteirões daqui. Agora. Enquanto ela entrava no saguão, cada som parecia mais afiado. O clique dos saltos dela, o zumbido do elevador, as saudações educadas da recepcionista que não a reconhecia mais. Isso costumava doer. Agora parecia armadura. O plano era simples mas arriscado. Ethan tinha rastreado a localização dos arquivos criptografados para o servidor do escritório particular do Logan. Aqueles arquivos continham tudo. Prova das contas offshore, as assinaturas falsificadas, as empresas fantasmas no nome da Madison. Se ela conseguisse copiar eles, Ethan podia expor Logan publicamente e limpar o nome dela. As portas do elevador deslizaram abertas pro último andar. A visão roubou o fôlego dela. O espaço não tinha mudado. Pisos de mármore polido, paredes de vidro com vista para Manhattan, e o cheiro fraco do colônia dele que ainda a assombrava. O pulso dela acelerou. Ela quase conseguia ver ele andando de um lado para o outro, telefone pressionado na orelha, ladrando ordens. Mas Logan não estava aqui. Ainda não. Ela deslizou para dentro do escritório dele, se movendo rápido. A mesa brilhava, impecável, exceto por uma foto emoldurada dele e da Madison sorrindo para a capa de revista. O casal poderoso do ano. O estômago dela revirou. Foco. Ela sussurrou para si mesma. Ela encontrou o cofre atrás do painel da estante, exatamente onde Ethan disse que estaria. Digitou o código que ele tinha dado, mãos tremendo. Um clique suave. Dentro havia pilhas de arquivos e um HD externo. Ela pegou os dois, enfiando na bolsa. Então, passos. Clary congelou. A porta rangeu aberta e a voz do Logan encheu o ar. Achei que tinha ouvido o salto alto. O fôlego dela prendeu. Devagar, ela se virou. Ele parecia quase exatamente o mesmo. Impecavelmente vestido, relógio caro brilhando, mas os olhos dele eram mais afiados, mais frios. Clary, ele disse, surpreso mas divertido. Você parece diferente. Gravidez faz isso, ela disse sem emoção. Ele se aproximou, sorrindo de canto. Você não devia estar aqui. Podia dizer o mesmo de você, ela retrucou. O olhar dele caiu para a barriga dela, depois voltou para o rosto. Então é verdade. Você ficou com ele. Ela corrigiu. Gêmeos. Por um momento, algo cintilou nos olhos dele. Choque, talvez até medo. Mas sumiu. Parabéns. Tenho certeza que vão fazer acessórios adoráveis para o seu próximo evento de caridade. Se você puder bancar um. O maxilar dela travou. Você falsificou meu nome, Logan. Roubou tudo. Ele riu. Você sempre foi sentimental demais para negócios. A mão da Clary se moveu em direção à bolsa, mas os olhos dele pegaram o movimento. O que é isso? Antes que ela pudesse responder, a porta explodiu aberta. Madison entrou, o sorriso sumindo quando viu Clary. Meu Deus, ela respirou. Você realmente veio. A tensão engrossou. Logan olhou para Madison, depois voltou para Clary. Achou que podia me enganar, ele zombou. Você sempre foi emocional demais para esse mundo.
Clary. O coração dela martelou. Não, ela disse quieto. Eu só finalmente aprendi como o seu funciona. Então, antes que qualquer um pudesse reagir, ela apertou o botão escondido no telefone. O sinal do Ita. Lá fora, alarmes de segurança de repente berraram. O sorriso do Logan sumiu. Clary virou em direção à janela, a voz firme. Você queria poder, Logan. Tá prestes a ver como é o poder de verdade. Enquanto as sirenes ecoavam pelo arranha-céu, Clary passou por ele, deixando para trás o homem que uma vez foi dono do coração dela e levando com ela a evidência que destruiria o império dele. No momento que Clary pisou no elevador, o grito do alarme encheu o ar. Luzes vermelhas piscaram pelo corredor como sinalizadores de aviso. Ela apertou a bolsa contra o peito, cada batida do coração ecoando nos ouvidos. O pendrive estava dentro. Um pedaço pequeno de plástico que segurava a verdade poderosa o suficiente para arruinar Logan Pierce para sempre. As portas do elevador começaram a fechar, mas antes que pudessem selar, uma mão bateu entre elas. Do Logan. Ele empurrou as portas abertas, olhos queimando de fúria. Você não vai a lugar nenhum. Clary recuou, o espaço confinado de repente sufocante. Você trouxe isso para si mesmo, Logan. Você roubou da própria empresa. De mim. Ele zombou. Acha que alguém vai acreditar em você? Uma mulher que abandonou o marido e fugiu grávida com a ajuda de outro homem? Você é uma história, Clary. Uma tragédia que a mídia vai devorar. Os dedos dela apertaram ao redor do telefone de emergência no elevador. Talvez. Mas até histórias podem se virar contra os vilões. Logan avançou. Ela se abaixou, cravando o cotovelo nas costelas dele. O movimento mandou dor atirando pelo lado dela, o corpo lembrando que ela estava com 7 meses de gravidez. Ainda assim, a adrenalina a empurrou para frente. Ela acertou o botão pro saguão e chutou o comando de fechar até as portas deslizarem fechadas justo quando o punho do Logan atingiu o metal. O elevador começou a descida. O fôlego da Clary veio rápido, raso. Ela conseguia sentir os gêmeos se mexendo dentro dela, respondendo ao pânico. Tá tudo bem, ela sussurrou, pressionando a mão na barriga. Mamãe te protegeu. Quando as portas abriram no saguão, o caos explodiu. Guardas de segurança correram passando por ela em direção aos andares de cima, rádios berrando. Ela deslizou pela multidão e saiu pro ar frio da noite. A cidade atingiu ela como um choque. Táxis buzinando, luzes piscando, neve rodopiando sob os postes. Do outro lado da rua, o sedã preto do Ita estava parado. Ele pulou para fora no segundo que viu ela. Conseguiu. Ela assentiu, agarrando a bolsa. Tudo. Mas ele sabe. O maxilar do Ita apertou. Então não temos muito tempo. Eles dispararam pela cidade, o horizonte brilhando atrás deles. Por um longo trecho, nenhum falou. A tensão pairou pesada, quebrada só pelo som dos limpadores de para-brisa cortando a neve. Finalmente, Clary disse: ele tentou me prender de novo. Disse que ninguém ia acreditar em mim. A pegada do Ita no volante apertou. Ele tá certo sobre uma coisa. A imprensa vai distorcer. Mas uma vez que eu vaze esses documentos pro SEC, não vai importar que história ele conta. Fatos falam mais alto. Ela virou em direção a ele. Você vem planejando isso há um tempo, não é? Ita exalou, olhos ainda na estrada. Logan arruinou mais vidas que a sua. Ele usou meu nome para garantir investimentos falsos anos atrás. Perdi tudo. Minha firma, minha reputação. Venho coletando provas desde então. Ela encarou ele, atordoada. Você podia ter me deixado fora disso. Não podia, ele disse quieto. Porque você é a chave. Você é a única cujo nome ainda amarra ao fundo fiduciário que ele usou. Sem você, o caso morre. Pela primeira vez, ela viu o peso que Ethan carregava. A culpa, a determinação, e por baixo disso, outra coisa. Quando alcançaram a ponte, luzes azuis piscaram atrás deles. Polícia. Droga. Ethan murmurou, virando numa rua lateral. Não são policiais de verdade, ele disse depois de uma olhada no retrovisor. São homens do Logan. O pulso da Clary disparou. O que fazemos? Ele entregou um segundo pendrive. Isso tem uma cópia. Se qualquer coisa acontecer, você pega e corre. Não vou te deixar, ela disse feroz. Clary. Antes que ele pudesse terminar, um SUV preto guinchando parou atrás deles. Homens pularam para fora, gritando. Ethan pisou no acelerador, os pneus guinchando na estrada gelada. Segura, ele gritou.
O SUV bateu no para-choque deles. Clary gritou, agarrando a barriga enquanto o carro girou em direção ao guarda-reio. Vidro estilhaçou, metal torceu, então impacto. Tudo ficou branco. Quando o mundo voltou, sirenes gemiam à distância. Clary piscou, zonza, a visão nadando. Ita estava curvado sobre o volante, inconsciente mas respirando. Neve flutuava pela janela quebrada. Enquanto Clary rastejou para fora dos destroços, agarrando o drive contra o peito, uma verdade queimou na mente dela. Ela não estava correndo mais. A luta tinha apenas começado. O acidente deveria ter matado ela. Foi o que o médico disse depois. Mas quando Clary abriu os olhos para o branco estéril de um quarto de hospital, ela estava viva. Machucada, doendo, costurada, mas viva. O primeiro som que ela ouviu foi o bip rítmico de um monitor cardíaco. O segundo era uma batida fraca e firme ecoando através de um monitor fetal ao lado dela. Os bebês. Eles ainda estavam vivos. Lágrimas turvaram a visão dela enquanto ela alcançava a barriga. Vocês aguentaram, ela sussurrou. Aguentaram por mim. Uma enfermeira apareceu, checando os sinais vitais com um sorriso caloroso. Você tem sorte, senhorita Bennett. Foi por pouco. O homem que estava com você, tá em cirurgia, mas estável. Clary fechou os olhos. Alívio inundou através dela. Então, ela murmurou. Graças a Deus. A enfermeira hesitou. Ele estava perguntando de você mesmo antes de sedarem ele. Disse para te dizer para não perder aquela bolsa que você tinha. A bolsa. O olhar da Clary disparou pro canto do quarto. Lá estava, descansando numa cadeira, arranhada mas intacta. Dentro estava o pendrive. A evidência. A alavanca. A arma. Ela tinha arriscado a vida por aquilo. Agora era a única saída dela. Horas depois, enquanto o hospital dormia, ela abriu o telefone. Notificações explodiram pela tela. Notícias de última hora, escândalo financeiro, rumores de investigação. Alguém tinha vazado arquivos preliminares da Pierce Innovations para mídia. Fotos do Logan e da Madison pipocavam em todo lugar. Manchetes gritavam. Alegações de fraude sacodem casal poderoso da tecnologia. Ela encarou incrédula. Ethan devia ter carregado os dados antes do acidente. Mesmo meio morto, ele tinha mantido a promessa. Mas Vitória não parecia doce. Ainda não. De manhã, repórteres se aglomeraram do lado de fora do hospital, famintos por aspas, por escândalo. Clary pediu para ter alta cedo, precisando de ar, espaço e controle. Ela assinou a saída contra conselho médico e foi direto pro quarto do Ita. Ele parecia pálido, um curativo sobre a testa, o braço numa tipóia. Quando viu ela, ele sorriu fraco. Você parece péssima. Ela riu apesar do nó na garganta. Você não tá exatamente radiante também. Ele gesticulou em direção à TV montada na parede. Âncoras de notícia dissecavam a queda da Pierce Innovations. É só o começo, Ethan disse. O SEC tá vindo. A diretoria tá entrando em pânico. Ele tá perdendo tudo. Clary assistiu à tela. O sorriso uma vez perfeito do Logan tinha sido substituído por filmagem dele empurrando microfones, Madison arrastando atrás com óculos escuros escondendo o rosto. Devia me sentir feliz, ela sussurrou. Mas tudo que sinto é vazio. É normal, Ethan disse suavemente. Quando você perde algo que construiu, mesmo que fosse envenenado, ainda deixa uma cicatriz. Ela virou para ele. Você sabia que isso ia acontecer. Vem planejando por anos. Ele não negou. Só não esperava que você seria a pessoa a terminar isso. Silêncio se estendeu entre eles, grosso com gratidão não dita e algo mais profundo que nenhum ousava nomear. Então Ita alcançou dentro da gaveta do lado da cama e entregou um documento dobrado. Preparei isso meses atrás. É um acordo fiduciário para os seus filhos. Quando nascerem, vão herdar minha participação na empresa depois que for liquidada. O fôlego dela prendeu. Ita, não. Não é caridade. Ele disse firme. É justiça. Deixa algo bom sair de toda essa ruína. A garganta da Clary apertou. Ela pegou a mão dele, a voz tremendo. Você me salvou 2 vezes. Uma na rua e outra de mim mesma. Ele sorriu fracamente. Então me promete uma coisa. Não para de lutar. Você é mais forte do que pensa, Clary. Lá fora, a cidade estava acordando pro caos. Repórteres gritando. Investidores fugindo, manchetes desfazendo uma dinastia. Dentro daquele quarto de hospital quieto, Clary fez a escolha dela. Ela não era só uma vítima ou uma viúva esperando. Era uma mãe,
uma sobrevivente e uma mulher renascida. Enquanto olhava pela janela em direção à luz da manhã, Clary sussurrou as palavras que marcaram o começo da vida nova dela. Dessa vez, eu luto por mim. No tempo que Clary estava forte o suficiente para sair andando do hospital, Nova York tinha virado contra Logan Pierce. O império dele, uma vez um monumento de vidro e arrogância, agora estava desmoronando sob o peso do escrutínio público. Manchetes seguiam ela em todo lugar. Pierce Innovations sob investigação. Casal poderoso desaparece em meio a alegações de fraude. Ex-esposa no centro do escândalo. Ela ignorou todas. Tinha algo muito mais importante para focar. Ethan tinha tido alta alguns dias antes, insistindo que estava bem. Eles se encontraram num café quieto no centro, um dos poucos lugares onde as câmeras não conseguiam alcançar. Ele parecia cansado mas vivo, o braço ainda na tipóia. Você parece mais forte, ele disse quando ela sentou. Me sinto mais forte, Clary respondeu, a voz mais firme do que tinha sido em meses. Os bebês devem nascer em 6 semanas. Ele sorriu fracamente. E a mulher que era para ser arruinada agora é a que está segurando todas as cartas. Clary mexeu o chá, os olhos vagando em direção à janela onde neve ainda alinhava as ruas. Não quero vingança, Ethan. Quero encerramento. Por eles, por mim. Você vai ter, ele disse, deslizando uma pasta pela mesa. Dentro estavam documentos judiciais. Uma intimação. Uma declaração juramentada. E um aviso formal do SEC. Logan e Madison foram ordenados a aparecer em tribunal mês que vem. Fraude, peculato, sonegação. Tá tudo vindo à tona. Clary exalou, um tremor de alívio e descrença se misturando no peito. Você realmente fez isso. Nós fizemos isso, ele pensou, embora não disse em voz alta. Naquela noite, de volta no apartamento, ela se viu rolando por fotos antigas. As que ela não tinha conseguido deletar. Ela e Logan sorrindo no dia do casamento. Madison jogando confete neles, a risada dela brilhante e falsa. A mão dela vagou para a barriga. Vocês nunca vão conhecer aquela versão de mim. Ela sussurrou para os filhos por nascer. E isso é algo bom. Ela tinha começado a ver uma terapeuta por insistência do Ethan. Doutora Hayward, uma mulher calma com cabelo prateado e olhos gentis, tinha um jeito de cortar as defesas da Clary. Você não está reconstruindo, ela disse para Clary durante uma sessão. Você está se tornando. Aquelas palavras ficaram com ela. Clary começou a pegar pequenos projetos freelance de novo. Trabalho de design para hotéis boutique, reformas de coberturas. A reputação dela, embora manchada por associação com Logan, devagar começou a se recuperar. Clientes admiravam a resiliência dela, a dignidade quieta. Um até disse: você sobreviveu o que a maioria das pessoas não sairia andando. Isso é poder que dinheiro não compra. Ainda assim, tinha noites quando o medo voltava. Flashes de faróis, a memória de vidro estilhaçando, o eco da voz do Logan chamando ela de sentimental. Mas toda vez que ela vacilava, a voz firme do Ethan tocava na mente dela. Você é mais forte do que pensa. Então uma noite, justo quando ela estava se acomodando com uma xícara de chá, o telefone dela vibrou. Número desconhecido. Ela quase ignorou, mas algo fez ela atender. Clary Bennett. Uma voz masculina perguntou. Aqui é Detetive Morales, crimes financeiros da polícia de Nova York. Achamos que você gostaria de saber. Logan Pierce foi preso no JFK hoje à noite. Tentou fugir do país. O fôlego dela prendeu. Ele tá sob custódia agora. Sim, senhora. Temos ele e Madison Cole. Eles não vão escapar dessa. Ela agradeceu e desligou, as mãos tremendo. O silêncio no quarto parecia diferente agora. Mais leve. Mais livre. Ela não chorou. Não sorriu. Só fechou os olhos e sussurrou. Finalmente. Mais tarde naquela noite, ela visitou Ethan. Ele estava sentado perto da lareira lendo. Quando olhou para cima, ela disse quieto. Pegaram ele. Por um longo momento, nenhum falou. Então Ethan alcançou a mão dela. Acabou, Clary. Ela balançou a cabeça. Não. Tá só começando. Porque agora que o homem que destruiu ela estava em correntes, ela podia finalmente construir algo que era dela. Uma vida definida não pela dor mas pelo propósito. O dia que os gêmeos dela nasceram, o céu sobre Manhattan estava pintado de dourado. O tipo de nascer do sol que parecia uma promessa. O quarto do hospital estava quieto exceto pelo zumbido suave das máquinas e o som de 2 choros de recém-nascidos. Frágeis mas ferozes.
Clary Bennett tinha imaginado esse momento 1000 vezes, mas nunca assim. Sem mão de marido para segurar, sem fotos sorridentes para as revistas. Só ela. As 2 vidas que ela lutou para proteger, e a certeza quieta de que tudo que ela tinha passado levou a isso. A enfermeira colocou os bebês nos braços dela. Um menino tinha os olhos escuros dela, o outro a boca quieta dela. Noah e Liam. Ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Bem-vindos ao lar. Ethan ficou na porta, pálido mas sorrindo, um buquê de lírios na mão boa. São perfeitos, ele disse suave. Clary olhou para ele, exausta mas radiante. Você me manteve viva para isso, ela disse. Ele sorriu fracamente. Não. Você se manteve viva. Eu só me recusei a deixar você desistir. Pela primeira vez em meses, ela riu. Um som completo, sem guarda que encheu o quarto. Conforme os dias passaram, a tempestade de mídia lá fora só cresceu mais alta. As prisões do Logan e da Madison dominaram cada manchete. Filmagem mostrava eles sendo escoltados para Tribunal Federal, os casacos de grife deles não eram mais armadura, mas evidência de arrogância. Império Pierce desmorona. Contas offshore secretas expostas. O nome da Clary apareceu também. Não como a vítima, mas como a denunciante. A mulher que derrubou o império bilionário das sombras. Ethan queria que ela se escondesse, mas Clary recusou. Não vou desaparecer, ela disse. Se eu ficar quieta, eles ainda ganham. Então ela encarou o mundo. Cuidadosamente. Na manhã da alta dela, ela sentou para uma entrevista exclusiva. Uma conversa calma e elegante que foi ao ar na televisão nacional. Eu não destruí ninguém, ela disse pro entrevistador, a voz firme. Expus a verdade. As pessoas que construíram as vidas delas em mentiras destruíram a si mesmas. O clipe viralizou. Mulheres do país inteiro inundaram as redes sociais dela com mensagens. Você me lembrou de nunca ficar quieta. Você me deu esperança. Mas enquanto o mundo aclamava ela como símbolo de força, privadamente Clary estava só tentando descobrir como ser mãe. Noites turvaram nos dias. Os gêmeos choravam em turnos, os pulmõezinhos lembrando ela de quão frágeis novos começos podiam ser. Ela mal dormia, sobrevivendo na cafeína e instinto. Ainda assim, quando olhava para eles, quando via os olhos deles, a confiança sem filtro deles, ela sabia que faria tudo de novo. Ethan visitava frequentemente, sempre trazendo pequenos confortos, fraldas, fórmula, silêncio. Uma noite, ele entrou para encontrar ela dormindo no sofá, um bebê em cada braço. A televisão tocava baixinho no fundo, uma âncora de notícia discutindo a investigação em andamento. Ele observou ela por um longo momento, algo não dito cintilando nos olhos dele. Então ele quieto ajeitou um cobertor sobre os ombros dela e desligou a TV. Semanas depois, conforme a primavera começou a derreter a cidade, Clary recebeu uma carta do tribunal. Logan tinha se declarado culpado de fraude e conspiração. Madison tinha virado contra ele, cortando um acordo em troca de testemunho. Logan enfrentava 15 anos. Clary encarou a carta por muito tempo, o coração quieto e calmo. Justiça não parecia triunfante. Parecia pacífica. Naquela noite, ela ficou na janela do quarto dos bebês, observando as luzes da cidade piscarem embaixo. Os bebês dormiam profundamente, a respiração suave deles o único ritmo que ela precisava. Ela sussurrou para eles: vocês nasceram da pior dor da minha vida, mas são a melhor coisa que já aconteceu comigo. Então o telefone dela vibrou. Uma mensagem do Ethan: me encontra amanhã. Tem algo que você precisa ver. E enquanto Clary olhava para os filhos dela dormindo, ela não sabia que o que esperava por ela no dia seguinte não era outra batalha. Era a verdade que mudaria tudo que ela pensava que sabia sobre Ethan Hall. E sabe de uma coisa? Você ainda tá aqui. Se ficou comigo até agora, talvez algo na jornada da Clary tocou uma parte do seu coração também. A parte que conhece dor, perda e a estrada longa para cura. A história dela não é só sobre vingança ou sobrevivência. É sobre se tornar inteira de novo depois de ser despedaçada. Os filósofos estoicos costumavam dizer: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Clary aprendeu essa verdade do jeito difícil. Que paz não vem do que acontece com a gente, mas de como escolhemos nos levantar depois. Como Marcos Aurelius escreveu: o obstáculo é o caminho. E talvez essa seja a mensagem para todos nós. A dor no coração, a traição, o fracasso. Eles não nos definem. Eles nos refinam. Então se a vida te quebrou um pouco, lembra, você não está quebrado além do reparo.
Você está sendo moldado em alguém mais forte, mais sábio, mais livre. Se essa história te moveu, se ela te lembrou da sua própria força, deixa aquele like, compartilha com alguém que precisa de esperança hoje e se inscreve no canal. Porque aqui a gente conta histórias que curam, um coração de cada vez.